Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje gostava de falar para si. Para si que tenta correr e não consegue. Não está a conseguir. Por mais que tente, é sempre um cansaço enorme e está a pensar em desistir. Este vídeo é para si. Antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal e deixarem o vosso like no final. Atualmente estamos num boom de corredores. Cada vez há mais corredores, cada vez há mais pessoas a tentarem iniciar-se na corrida, mas infelizmente também, assim como começam, também terminam muito rapidamente. E há muitos corredores que pensam: eu não fui feito para isto, eu não consigo. Eu vejo toda a gente a correr, toda a gente a mostrar os seus grandes feitos nas redes sociais e eu não consigo. Tenho dores, tenho muito cansaço, tenho muita fadiga e, portanto, a corrida não é para mim. Mas a corrida é para si. Estou a olhar para si, olhos nos olhos e a dizer-lhe que a corrida é para si. E eu vou explicar-lhe porque é que é difícil correr. Correr é difícil. Não haja dúvida alguma sobre isso. É mesmo difícil. Por mais que se ponham no Facebook ou no Instagram que somos os maiores e que conseguimos fazer tudo, há ali muita falsidade. Porque correr é mesmo difícil. Correr, antes de mais, cansa. É uma atividade que cansa. É muito mais confortável nós estarmos a ver um filme na Netflix ou estarmos no sofá a ver a novela da Globo, porque é um esforço que nós estamos a fazer. Nós estamos a sair da nossa zona de conforto e por estarmos a sair da nossa zona de conforto, acabamos por estar a desafiar os nossos limites. E é por isso que depois é difícil nós habituarmos a correr e criarmos um hábito. Porque o objetivo é termos uma vida saudável e, portanto, desistir não é opção. Ouçam bem, desistir não é opção. No entanto, se nós, ao corrermos, sofrermos mais do que devemos, então aí a desistência acaba por ser a opção e acaba por ser algo natural. E, portanto, vamos fazer tudo para não sofrer quando estamos a correr. E, portanto, nas dicas que eu, daqui a pouco, nas 5 dicas que daqui a pouco vou deixar, vai conseguir correr, vai conseguir evoluir e não sofrer e ainda ter algum prazer com a corrida. Mas antes disso, vou-vos dizer quais são os benefícios da corrida. Antes de mais, a corrida vai fortalecer o nosso coração e vai dar-nos a força para nós cada vez mais conseguirmos fazer desporto e não só desporto, para termos uma vida mais saudável, porque a vida não é só corrida, mas aquilo que nós ganhamos na corrida depois é aproveitado no nosso bem-estar que vamos ter no resto do dia. Além disso, também nos ajuda a perder peso. Claro que correr só não ajuda a baixar o peso. Temos que ter algum cuidado com a alimentação, mas a alimentação aliada à prática do desporto é quase 100% de garantia que nós vamos conseguir perder o peso que temos a mais. A corrida vai nos ajudar a trabalhar muitas partes do nosso corpo e por isso há um fortalecimento muscular que resulta da prática da corrida. Portanto, esta é mais uma das grandes vantagens de correr. Por fim, correr também nos ajuda a aumentar a nossa resistência e a resistência pode ser usada em tudo, não só na corrida, mas no nosso dia-a-dia, para nós irmos às compras, para irmos a trabalhar, para irmos a dar um passeio e, portanto, a resistência aliada ao ganho de fortalecimento do coração, dos músculos, é algo que é utilizado depois no dia-a-dia, numa vida saudável. Mas nem só o corpo beneficia da corrida, também a mente é muito beneficiada. Há uma redução do stress, há uma mente mais liberta, há de certa forma, muitas vezes nós dizemos na corrida que correr é quase como ir ao psicólogo. E isto é bem verdade, porque nós conseguimos libertar-nos durante aquele momento em que nós estamos a correr dos problemas que nós temos, do stress do dia-a-dia. E além disso, também é muito bom para melhorar a nossa qualidade do sono,
que nos faz também descansar melhor e no dia seguinte estarmos mais descansados e mais prontos para treinar, para trabalhar, para estar com amigos, para viver. A primeira dica é essencial. Nós devemos fazer um tipo de treino que seja muito progressivo. Nós não podemos exagerar. Muitas vezes, com o entusiasmo do início, nós queremos ir treinar todos os dias, nós queremos ir correr todos os dias, depois irmos de manhã correr, à tarde para o ginásio fazer reforço muscular, e acaba por haver uma fadiga muito grande que nos vai levar à desistência. Portanto, comecem a correr 2, 3 vezes por semana, não mais do que isso de início, para habituar o corpo, a não ser que tenham já um histórico de praticar desporto ao longo da vossa vida antes de correr. Mas para o corredor amador, para aquele que está a começar agora, é muito importante não exagerar no início. E a ideia é como é que nós vamos começar a correr de forma a que não haja sofrimento. Nós temos sempre duas opções. Ou corremos, por exemplo, 10 minutos seguidos, e para um corredor que nunca correu é muito difícil e vai ser muito desgastante. Ou corremos, por exemplo, 10 vezes um minuto com um descanso de 2 ou 3 minutos entre cada minuto que corremos. Estas duas opções vão fazer toda a diferença entre correr com prazer e correr com sofrimento. Quem nunca correu, tentar correr 10 minutos seguidos é altamente desgastante, é muito sofrimento. E vai haver dores e vai haver um desgaste muito grande. E no dia a seguir já vão pensar, isto se calhar não é para mim. Se nós fizermos 10 vezes um minuto com 2 minutos de descanso entre cada minuto de corrida, nós vamos conseguir correr muito mais rápido do que corremos quando corremos os tais 10 minutos seguidos. E além disso, não descansamos tanto e ficamos entusiasmados para no dia seguinte ou no passado 2 dias voltarmos a treinar. E a ideia é esta, de início, o melhor é mesmo intercalar corrida com caminhada. Comecem com 1 minuto, depois se veem que está muito fácil, no dia a seguir façam 2 minutos de corrida, depois 2 minutos de caminhada, depois 2 minutos de corrida e aos poucos vão aumentando o período de corrida e diminuindo o período de caminhada. Chegam a um determinado momento em que vão conseguir correr de uma forma contínua sem necessidade de caminhar. E com isto vocês evoluem, divertem-se, têm prazer pelo facto de estarem a correr e não vão desistir, que é o mais importante. E, além disso, não vão sofrer como iriam sofrer se estivessem só focados em velocidade, em só correr. E, portanto, isto é uma dica que é a dica principal que eu vos vou dar hoje. É esta. Esta e a última que vou dar no final do vídeo. A segunda dica é uma dica que também é muito importante, que é encontre um companheiro para correr. Encontre um amigo, uma amiga, um familiar que vos ajude a treinar, que vá treinar convosco. Se for uma pessoa já com alguma experiência, que vos ajude e que vos auxilie, porque nós no início temos dificuldade em saber a que ritmo devemos correr. Mas esta pessoa vai ser um incentivo para vocês irem correr e também é uma forma de terem um compromisso, porque imaginemos que a zona onde vocês correm é uma zona que não é muito segura. Então haver uma outra pessoa que vai correr convosco até pode ser bom em termos de segurança, não só por vos ajudar a correr. E o facto de saberem que há uma pessoa que depende de vocês para ir correr, se vocês disserem eu não vou, sabem que a outra pessoa também não vai, portanto é aqui também um incentivo para os dois estarem unidos e irem correr em conjunto.
A terceira dica é essencial. Devem ter metas realistas. Devem ter objetivos. É muito importante ter objetivos, porque quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, mas essas metas devem ser realistas, devem ser alcançáveis, se possível dividir o objetivo final por etapas. Se nós queremos fazer 10 km, então vamos ter um objetivo de correr 1 km, e depois correr 2,5 km, e depois 5 km, e depois de fazermos 5 km, vamos tentar fazer 5 km abaixo de um determinado tempo. E aos poucos, sempre com objetivos que vos permitam alcançá-los, ou seja, que sejam alcançáveis, vocês vão conseguir ir celebrando as vossas vitórias e com isso têm um incentivo para continuar. Se o objetivo for, eu quero fazer uma maratona daqui a uma semana ou daqui a um mês, o objetivo é irrealista. E então, quando vocês começam a correr e dizem assim, bem, eu já não consigo correr 1 km, quanto mais 42. Portanto, vou desistir, isto não é para mim. E portanto, objetivos pequenos, pequenos passos, pequenos objetivos, pequenas conquistas, e no final têm um grande objetivo alcançado. A quarta dica é, dentro das vossas possibilidades e sem entrar em loucuras, tentem encontrar uns ténis e roupa que seja adequada para a corrida. Porque pode haver lesões, pode haver muita coisa que terem vestuário ou ténis que não sejam adequados pode provocar. É um investimento que é importante, não só para melhorar a vossa performance na corrida, mas principalmente para evitar lesões, porque correr com os ténis que não sejam adequados, imaginemos um corredor que está no início, começa agora a correr e que está com sobrepeso. Se os ténis não tiverem amortecimento, vai haver problemas. E, portanto, é muito importante nós termos uns ténis e roupa adequada, usar um boné quando está calor, usar óculos de sol, usar um protetor solar, tudo é usar uma t-shirt que seja adequada e, portanto, às vezes não é necessário ser coisas caras, é necessário só ser coisas que sejam preparadas para a corrida. É só isso, não é preciso gastar fortunas. A quinta e última dica é extremamente importante, que é variem os vossos treinos. Variem o sítio onde fazem os vossos treinos. É muito importante diversificar, porque a corrida é algo extremamente chato, é muito aborrecido e de início cansa imenso. E se nós treinarmos sempre a mesma coisa e se corrermos sempre no mesmo sítio, não vamos conseguir evoluir, porque estamos sempre a provocar o mesmo estímulo no corpo e, portanto, o corpo habitua-se a esse estímulo e, portanto, acaba por deixar de evoluir, mas é também para evitar a fadiga mental de estar sempre a correr no mesmo sítio, sempre a fazer o mesmo treino. Vão um dia correr na areia, ou um dia correr na grama, depois vão um dia correr com um sítio com subidas, ou num sítio com terra batida, depois no outro dia vão para um sítio com estrada, um estradão, uma coisa qualquer. Diferenciem o tipo de sítio onde vão fazer os treinos. E depois tentem diversificar os treinos. Às vezes há um treino mais longo, depois há um treino mais curto, depois há treinos mais rápidos, o treino de subidas que falei mesmo agora. Portanto, diferenciar as coisas faz com que o corpo esteja continuamente a receber novos estímulos e continuamente a evoluir. E além disso, em termos mentais, conseguem não estar fatigados e estar cansados, estar sempre no mesmo sítio. Né? Pronto, e é isto. Não há razão nenhuma para desistir de correr. Só tem a ter o cuidado de ir devagar, com objetivos muito pequeninos, com calma, muito progressivamente, e vai conseguir. Eu tenho a certeza, estou a olhar para si,
Estou a olhá-lo nos olhos e a dizer, vai conseguir. Eu sei que vai conseguir. Bem, o nosso vídeo ficou hoje por aqui. Espero que vos tenham gostado e que tenham ficado motivados para continuar a correr e para não desistir, que é muito importante. A vossa saúde é altamente beneficiada com a corrida. No entanto, essa corrida tem que ser feita de uma forma inteligente, de uma forma gradual, porque senão, se é para tentar fazer uma maratona em um mês, desde que começam a correr, mais vale não começarem. É melhor ficarem no sofá a verem a novela do que ir se lesionar ou ir frustrar-se por não conseguir. Vá, até à próxima. Subscrevam o canal, ativem as notificações e enviem para os vossos amigos, aqueles que estão a começar agora a correr. Vá, até à próxima.